Oi, pessoal! Muito bom dia, boa tarde. Não sei o horário que vocês estão começando a assistir essa aula hoje. A gente inicia agora, né, a nossa aula sobre o Sistema de Garantia de Direitos e a Lei 13.431. É um marco super importante no SUAS, então a gente precisa se debruçar, precisa estudar um pouquinho essa legislação, principalmente porque existem alguns procedimentos que precisam ser implementados, caso não tenham sido ainda no município de vocês. Então, essa aula é especificamente para isso, para a gente entender o contexto dessa lei, para dar uma introdução aí a toda essa temática da escuta especializada, que inclusive eu tenho hoje uma surpresa enorme para vocês, tá? Então, não vamos de papo, não. Vamos logo começar no material. Quero aí vocês acompanhando. Deixa só. Opa. Só a gente passar aqui para a tela principal. Prontinho. Então, vamos lá. Quando eu comecei, né, a buscar conteúdos, a buscar materiais que eu iria produzir conteúdos, eu acho que uma das legislações que mais me chamou a atenção nesse trâmite aí foi justamente a 13.431. Isso porque, além dela, né, acima dela, só o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição. Então, é uma legislação que foi formulada no sentido de fazer algumas modificações com relação ao sistema de garantia de direito de crianças e adolescentes. E quem está atuando aí na ponta vai saber especificamente isso que eu vou dizer agora. Mas eu acho que a grande maioria das nossas demandas diárias, das nossas dores de cabeça diárias, dizem respeito a conteúdos que estão previstos aí nessa legislação. E digo mais, além de serem o foco das nossas dores de cabeça, essa lei ela trouxe uma solução. Sabe um quebra-cabeça que você tem aí, que você tem várias peças, mas eles não se encaixam da forma como deveria para formar aquele quebra-cabeça de fato? Essa legislação ela veio com uma pecinha lá que faltava para poder tudo fazer sentido naquele quebra-cabeça. Então, eu gosto sempre de falar dessa legislação como um marco realmente normativo, onde você tem uma nova legislação, que nem é tão nova assim, né, para 2017 para cá, muita água já rolou, mas muitos municípios ainda permanecem nesse limbo, entre saber que existe a legislação e muitas vezes esperar ser notificado aí pelo Ministério Público, que é o que na maioria das vezes acontece, tá? Então, se o município de vocês ainda não tem essa lei implementada, não tem a escuta especializada implementada, hoje vocês vão ver mais ou menos do que se trata e do que vocês precisam antes da implementação, tá? É importante que a gente converse sobre isso, porque a implementação da escuta especializada, ela não é só o protocolo da escuta, não é só a capacitação dos técnicos para a escuta. Ela é também o fortalecimento de um sistema de garantia de direitos, que é isso que a gente vai estar vendo aqui hoje, tá? Então, bora comigo aqui que a gente vai começar, que tem muita coisa aí para a gente conversar hoje. Primeiro ponto, né, de tudo isso que a gente vai precisar falar. Garantir que a criança e o adolescente estejam livres de qualquer forma de violência é um direito. Isso a gente já sabe, está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas promover o atendimento especializado para aqueles vitimados é uma obrigação. E aí, quando eu trago para vocês que promover um atendimento especializado para aqueles vitimados é uma obrigação, eu não estou dizendo que isso é uma obrigação específica do SUAS. Né? Não sei aí, hoje a gente teve mais de 50 inscritos, eu não sei se de fato todos são do SUAS, se existem pessoas que estão aí em outras proteções, em outras políticas públicas. Mas a gente precisa entender que, na grande maioria das vezes, essa sobrecarga, né, essa promoção de atendimento especializado, acaba parecendo que é uma obrigação do SUAS, quando, na realidade, ela é uma obrigação municipal. Tá? Então, independente da parte que você faça parte, independente da política pública a qual você esteja hoje vinculado ou vinculada, essa é uma obrigação do município. Então, a capacitação dos agentes que vão estar aí atuando com relação à escuta especializada, ou mesmo a capacitação daqueles que fazem parte de outras políticas públicas, toda essa promoção de direitos, ela vai ser uma obrigação municipal e não apenas da justiça social. Tá? Então, essa é a primeira lição aí que eu trago para vocês, porque isso é muito importante. Né? Inclusive, a gente vai falar sobre as políticas públicas de forma individualizada, e vocês vão perceber isso. Né, que quando a gente faz o esqueleto aí dessa lei, eu falando igual advogada, né? Porque a gente, quando vai, na maioria das vezes, estudar uma legislação, a gente precisa esquematizar ela. Mas foi isso que eu trouxe mais ou menos para vocês aqui hoje.
Então, quando você vai esquematizar essa legislação, a 13.431, você percebe que é uma legislação robusta, é uma legislação cheia de responsabilidade, cheia de atribuições técnicas, e, ao mesmo tempo, é uma legislação que ela não carrega, como é carregado na prática, para os SUAS. É uma legislação que, se eu não me engano, tem 1 ou 2 artigos que falam especificamente da política pública da assistência social. Então, é isso que a gente precisa aí conhecer, entender e repassar, tá? Então, bora de conteúdo. Meninas que entraram agora, sejam muito bem-vindas. A gente já está na gravação, a gente só começou uma parte da introdução, mas esse material vai ser disponibilizado para vocês de forma gravada, tá? A gente está vendo a possibilidade também de colocar no YouTube, para que mais pessoas tenham acesso e que vocês consigam aí partilhar esse conteúdo, tá? Então, bora lá. Primeiro ponto de todos, né? O nosso curso é sobre o Sistema de Garantia de Direitos e a 13.431. Então, o que é que de fato é o Sistema de Garantia de Direitos, ou o SGD? Né? O Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, ele vem aí representando a articulação e integração entre os diversos atores que compõem o Estado, a sociedade, enfim, todo esse meio aí que as crianças estão inseridas, e principalmente objetivando 3 eixos que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o eixo da promoção, da defesa e do controle. Então, cada um desses eixos estruturantes aí do Sistema de Garantia de Direitos vai ter um papel fundamental e meio que vai qualificar e caracterizar aqueles entes que compõem esse sistema. Então, imagine da seguinte forma. Eu tenho uma criança no meu município que ela foi vítima de abuso, teve todo um contexto de exploração sexual, enfim. Aquela criança, ela vai ter, diante da violação que ela sofreu, todo um sistema por trás que vai precisar ofertar serviços, que vai precisar proteger. Então, não é à toa que o nome é Sistema de Garantia de Direitos. São entes que são aí que estão compondo esse sistema, que vão garantir que os direitos fundamentais daquela criança sejam preservados. E aí, todos de acordo com o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, a 13.431, ela surgiu nesse contexto, ela surgiu para implementar esse sistema, para garantir que esse sistema fosse implementado nos municípios, para que fossem protegidas crianças e adolescentes que estejam em situação de violência, de violação de direitos, ou que tenham sido testemunhas de algum tipo de violação, tá? Então, isso aí é o conceito básico aí dessa legislação, é o conceito básico do Sistema de Garantia de Direitos, que a gente vai estar estudando hoje, nesse sábado, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente tem um Sistema de Garantia de Direitos que é composto por eixos estratégicos. E aí a gente tem a defesa, a promoção e o controle. Percebam que essa legislação, ela vem tão bem interligada com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que alguns conceitos vão se repetir, vão se replicar. Então, se eu tenho lá aqui a questão da violação de direitos da criança e do adolescente, é uma violação, seja por ação ou omissão daquele agente, a gente vai ter uma repetição também nessa legislação. Então, elas estão aí muito bem ligadas, e a gente tem também esses eixos estratégicos muito bem ligados com o que a gente já tem nos nossos municípios. Então, por exemplo, se eu digo que um dos eixos estratégicos dessa legislação é a defesa, eu preciso entender que a defesa é aquilo que tem em todo município, com relação às leis, às instâncias judiciais que fiscalizam e aplicam as sanções cabíveis. Então, um ponto bem complicado aí na prática, que eu percebo ao longo das mentorias, é que muitas vezes os CREAs, por exemplo, né, que eu tenho uma maior familiaridade nas mentorias, a maioria dos meus mentorandos atuam como advogados CREAs, apesar de ter alguns que têm uma atuação híbrida aí na prática, mas a mentoria normalmente é voltada para o CREAs. E o que é que a gente percebe? Que boa parte das vezes esses técnicos, eles ficam meio perdidos na atuação, porque ao invés de fazerem o papel, de fato, da parte da promoção, né, um eixo estruturante da promoção, eles acabam meio que fazendo um pouquinho o eixo da defesa. Então, isso é algo que frustra o técnico, demanda tempo, demanda serviço, o serviço fica estagnado e isso não flui. Então, para que a gente consiga entender que essa proteção a essa criança e esse adolescente, ela precisa ser posta em prática, é necessário que a gente tenha uma ideia do que são esses eixos. E que cada um tem seu papel, tem suas atribuições. Né? A gente luta tanto por atribuições, por respeito às nossas atribuições, que a gente precisa também conhecer elas um pouquinho para poder saber brigar aí na frente. Tá? Então, primeiro ponto, defesa.
A defesa ela é formada pelo sistema de justiça. Ela é formada por aqueles entes que estão aí à disposição para aplicar e punir aqueles agressores. Então, isso é uma regra, tá? O primeiro eixo que a gente tem é o eixo da defesa. O segundo eixo é o eixo mais conhecido, que é o nosso eixo, que é o eixo da promoção, onde estão os responsáveis por executar o direito e transformá-lo em ação. Então, se eu tenho, por exemplo, um benefício eventual que pode ser aplicado à família daquela criança que foi vítima de violência, eu tenho aí um benefício, uma oferta que eu posso fazer àquela família ou àquela criança, tá? Da mesma forma que, se eu vejo que naquela situação existe um pai agressor, né, um pai que abusou daquela criança, ali dentro daquele contexto eu vou ter a atuação do eixo da defesa e não o eixo da promoção. Afinal de contas, a gente está ali para ofertar serviços e benefícios para aquela família, e não especificamente para ter um poder punitivo com relação àquele agressor. Tá, pessoal? Então, superado esses dois eixos, o eixo da defesa e o eixo da promoção, a gente vem com o eixo do controle. E aí é um eixo super importante, que na maioria das vezes a gente não dá a devida importância. Inclusive, eu vou deixar aí o chat aberto, porque quem quiser interagir vai interagindo. Mas aí me digam vocês aí, atualmente no município de vocês, vocês têm os conselhos municipais voltados para as proteções desses grupos de sociais? Por exemplo, vocês têm aí formado o Conselho Municipal do Idoso, tem o Conselho da Criança e Adolescente, não estou falando conselho tutelar, tá? Estou falando do Conselho da Criança e Adolescente. Vocês têm aí formado o Conselho Municipal de Assistência Social? Me respondam aí no bate-papo que a gente vai conversando, tá? Por que eu pergunto isso? Sempre nas mentorias a gente faz uma aula inaugural onde a gente fala sobre a estrutura da gestão municipal de assistência. E eu acho isso importante porque às vezes a gente não tem noção do que tem, nem por trás do trabalho que a gente faz, nem de forma hierárquica superior ao trabalho que a gente faz. Então, conhecer isso é importante não só para você saber o seu papel naquele ente, como também conhecer de quem você pode cobrar caso tenha alguma coisa de errado ou caso você precise de uma proteção maior. Os conselhos, né, o controle aí que deriva do sistema de garantia de direitos é exatamente isso. São os conselhos, são os espaços onde há os conselhos, onde você consegue acesso ao papel da população. Então, os conselhos, eles são formados por essa participação social, que inclusive é uma garantia constitucional, né, para todas as políticas públicas, mas ele é formado pelos cidadãos do município. Então, os munícipes aí vão formar os conselhos, claro, com todo o trâmite, né, que a gente não vai se estender aqui nessa aula de hoje, mas com todo o trâmite necessário, com a devida participação de cada ente, de cada sociedade, enfim. Mas vão formar esses conselhos. E esses conselhos são a validação da proteção social, que precisa existir em todo o município. Então, se eu digo que o meu município ele tem um respaldo popular, ele tem uma participação social que é manifestada dentro desses conselhos, eu digo que eu estou em dia aí com o ente estruturante, o eixo estratégico do controle, tá? Então, o CMDCA, não sei como é que dizem aí no município de vocês, CMDCA, CONDICA, enfim. Esses conselhos aí que lidam com a defesa de crianças e adolescentes, eles fazem parte aí desse controle voltado para o eixo estratégico do sistema de garantia de direitos. Então, é importante que vocês tenham essa comunicação e que vocês articulem em rede também com esses conselhos. Eles precisam tomar conhecimento de algumas situações que acontecem no decorrer dos atendimentos. E aí eu não falo de questão de sigilo, tá? Eu falo de questão de dados mesmo. Inclusive, alguns MPs têm a orientação aí de encaminhar também para esses conselhos alguns tipos de demanda. E aí tem todo um trâmite com relação a isso, tá? Mas aí a gente supera aí essa parte do entendimento dos eixos estratégicos, da defesa, da promoção e do controle, tá bem? Então, vamos lá. Ó, e aí a gente passa agora para uma estratégia aí de entendimento dessa legislação que a gente montou para poder fazer esse encontro com vocês. Quando você vai ver uma lei, aí quem não é da área, né, me diga aí também no bate-papo, também Somália colocou que tem CMDCA e Conselho da Assistência Social. Perfeito, Somália. Como que a gente vai articular aí uma rede, né? Como é que a gente vai se debruçar
e aplicar isso que a gente está vendo agora, da legislação, dentro de uma atuação em rede. Primeiro ponto de todos, tá? Quem é da área vai me entender perfeitamente, quem é advogado vai me entender perfeitamente. Quando a gente vai estudar uma legislação, a gente precisa entender que, apesar de ser uma legislação densa, ou apesar de ser uma legislação cheia de incisos ou cheia de vetos, enfim, a gente precisa entender que essa legislação ela segue um fluxo. E aí, seguindo um fluxo, ela vai ter sido esquematizada de uma forma com que você consiga, de fato, compreender aquela legislação. Existem legislações que, de fato, seguem um fluxo bacana, que dá para você entender, dá para você perceber direitinho quais que são as atribuições de cada ente. E existem outras legislações que elas não seguem esse fluxo aí, que elas são feitas de forma mais desconexa, digamos assim. Ao meu ver, a legislação A 13.431, ela é uma legislação muito bem esquematizada. Porém, a gente precisou esquematizar ela um pouco mais para poder trazer nesse encontro aqui hoje, tá? Senão a gente ia passar aqui até 10 horas da noite eu falando artigo e por artigo para vocês. Então, essa não é a abordagem que eu quero aqui hoje, tá? O que eu quero que vocês saibam é que essa lei ela vai ser definida por 4 principais pontos, que são os pontos que a gente vai estar trabalhando aqui hoje. O primeiro ponto é o ponto dos direitos. E aí, nada mais justo, né? Se eu tenho uma lei que implementa o sistema de garantia de direitos, é óbvio que ela precisaria falar sobre direitos. O segundo ponto aí são os procedimentos. E aí, guardem esse nome com vocês, porque é o que eu considero de mais importante nessa temática, né, nessa legislação. E que a gente ainda vai ter muito pano para manga para trabalhar, inclusive em outro curso. O terceiro ponto é a questão das políticas públicas, que a gente meio que começou falando agora no início, mas a gente vai se debruçar sobre as políticas que essa legislação faz menção. E o quarto e último é a questão do poder punitivo, ou a punibilidade que aquela legislação ela está ali aplicando, tá? Então, esses são os nossos 4 pontos aí que a gente vai estar trabalhando hoje dessa legislação, e a gente vai entender um pouquinho de cada um agora. Com relação a essa esquematização, a gente precisa entender que a 13.431, do artigo 1º ao 4º, ela vai trazer disposições gerais, onde ela vai trazer conceitualizações que já foram dadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente nem vai trazer muito, nem vai se deter muito sobre essas disposições gerais, porque são algo mais introdutório, são algo que vão falar mais sobre conceitos que a gente já tem em mente, tá? Primeiro ponto de todos que eu trouxe para vocês foi a questão do direito, né? Então, os direitos e garantias da criança ou adolescente, e desse sistema de garantia, a gente vai ver do artigo 5º ao artigo 6º. Aí, nessa legislação, vocês podem eu até mandei aqui para vocês, no bate-papo, lá no comecinho, mas aí eu vou reenviar aqui. Então, quem quiser ir acompanhando a aula pela legislação, já tem esse material aqui do lado no bate-papo, tá, minha gente? Então, quem quiser ir acompanhando aí pela legislação, já pode. Segundo ponto, né, a questão dos procedimentos. E aí a gente traz os 2 conceitos, né, da escuta especializada e do depoimento especial, que estão previstos aí nessa legislação do artigo 7º ao 12. Então, são 2 conceitos. Guardem esses 2 conceitos que a gente vai estar trabalhando nesse encontro. O depoimento especial de uma forma mais detalhada e a escuta de uma forma mais superficial, mas eu já explico para vocês o porquê. Tá? Então, bora lá. O terceiro ponto, né, que a gente vai esquematizar dessa legislação é a questão das políticas públicas. E aí você vai ter da integração das políticas de atendimento do artigo 13 ao 16, a questão voltada para a política pública da saúde, do 17 e o 18, a assistência social, e aí vejam o que eu falei lá no início, né, da questão de colocar atribuições para assistência. A gente só tem um artigo que vai falar sobre a atuação da assistência de forma específica, tá? Então, é o artigo 19. E tem também a segurança pública no artigo 20 a 22, tá? Então, aí a gente fecha o eixo da política pública, a parte da política pública dentro dessa legislação. E o quarto e último é a questão da punição, o poder de punibilidade dessa legislação, onde a gente vai ter a justiça, os crimes e as disposições finais, finalizando aí essa legislação, tá, pessoal? Então, lembram que eu falei, eu vou até voltar um pouquinho aqui, do que a gente falou com relação aos eixos estratégicos. Percebam que a gente tem o eixo da defesa, onde a gente tem o poder de punibilidade, aquela questão da punibilidade que está expressa lá na legislação, na parte da punição.
A gente tem a parte da promoção, que aí é a parte que se fala das políticas públicas, e a gente tem o papel social, todo o papel da sociedade com relação a todas essas estruturações na parte do controle. Então, percebam que quando a gente esquematiza a legislação, fica muito mais fácil a gente compreender do porquê que existem essas conceitualizações, tá? Então, bora para o conteúdo agora. Um ponto super importante, dois, na verdade, super importantes com relação a essa legislação, é com base nos quesitos de que são atribuídos a essa lei. Quem é que é assegurado de fato? Né? Quem é que é o objeto dessa lei? Quem é que é o objetivo dessa lei aí em resguardar? Né? O próprio nome ela já diz, é um sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Mas, de fato, até que ponto eu posso ir com essa questão da criança e do adolescente? Né? Crianças são indivíduos entre 0 a 12 anos, tá? E os adolescentes de 12 a 17. O que é muito importante? Essas crianças e esses adolescentes, eles vão ser salvaguardados por essa legislação quando sofrerem ou presenciarem atos de violência. Então, guardem isso. Não é só o fato da criança ser vítima de violência, é o fato dela ser vítima ou dela ser testemunha de algum tipo de violência. Tá bem? Então, isso é bem importante para a gente se situar aí na atuação prática. Um ponto super importante, que inclusive a gente colocou até lá no Instagram esses dias, diz respeito à questão do caráter facultativo dessa legislação, onde ela pode ser aplicada na prática também para pessoas entre 18 a 21 anos, tá? Então, por exemplo, desculpe, tem uma criança aí que tem um jovem aí que foi vítima de violência, né? E naquele contexto, ele completou, sei lá, tá? Dia de hoje, ontem, dia 16/9, ele completou 18 anos. E aí, na madrugada disso aí, ou na manhã do dia de hoje, houve uma violação de direitos com ele. Essa legislação, a basear no fato concreto, a basear no caso concreto, ela vai poder ser aplicada a esse adolescente, a esse jovem já, né? Ou não. E aí, já a gente vai discutir com relação a isso, tá? Vamos lá. Refletindo no caso concreto, tá, minha gente? Desculpem aí que a garganta tá falhando um pouquinho. Mas vamos lá. Refletindo no caso concreto. Uma criança, vejam aí o termo criança, 0 a 12, é encontrada em situação de trabalho infantil dentro de um bar, em horário escolar, e presencia um caso de estupro com uma cliente vitimada, tá? Ela tá lá trabalhando, né? Porque criança não trabalha, mas enfim, tá trabalhando dentro de um horário que deveria ser o horário escolar dela, e ela presencia um caso de um estupro de um cliente dentro daquele bar. Nesse caso, e aí me respondam aí no bate-papo, tá? Vou deixar até um tempinho aqui para vocês responderem. Ela é acobertada, essa criança. Ela vai ser acobertada pela 13.431 ou não? O que é que vocês acham? Me respondam aí no bate-papo. Estou vendo aí que Somália respondeu, que ela responderam que sim. E é isso mesmo, tá, pessoal? Quando a gente tem um contexto, nesse caso aí em concreto, a gente tem um contexto em que a criança ela é vítima de violação de direito porque ela está em uma situação de trabalho infantil. Então, se não houvesse a questão do presenciar uma violência, ela já seria acobertada. E no segundo contexto aí, ela está com a presença de uma testemunha de violência. Então, ela vai sim ser acobertada. E os procedimentos que vão ser realizados para a oitiva dessa criança vão ser os procedimentos elencados na 13.431, tá? Então, perfeito, meninas. Muito bom. É isso mesmo. Ó, e aí, o que é que essa proteção vai englobar? Né? A gente fala muito da garantia do direito, mas o que é que, de fato, essa garantia de direito quer dizer? Ela quer dizer a proteção. E essa proteção, ela vai englobar essas sete situações aí que estão previstas no Estatuto da Criança e Adolescente, que foram aí colocadas também na 13.431. Primeiro ponto que essa proteção vai englobar: casos de negligência,
tá? A gente vai falar sobre cada um de forma separada, mas aí vamos esquematizar aí para vocês. Segundo ponto, discriminação. Terceiro, a exploração. O quarto, a violência. O quinto, a questão do abuso, dos abusos aí, que a gente sabe que existem na prática diversos. A questão da crueldade e a opressão. Então, a gente vai trabalhar cada um desses casos aí, onde seriam possíveis essa aplicação dessa legislação. E, principalmente, de como que a gente vai conseguir atuar na prática com relação a esses procedimentos, certo? Então, bora lá. Primeiro ponto é o ponto da negligência. Então, a negligência, ela sempre vai ser uma conduta omissiva. É quando você deixa de fazer algo em prol daquela criança. E aí vocês podem me perguntar, Bárbara, mas com relação ao poder público, existem casos de negligência? Existem, tá? Você deixar de atender aquela criança pode sim ser, de fato, uma conduta omissiva e pode ser, sim, uma conduta de negligência. O que vai diferenciar no caso prático, né, é justamente a conduta daquele agente. Ó, tô vendo aí que a área de SICOM existe. Pois é. Isso, inclusive, a gente vai falar até no final, se assemelha muito à questão da violência institucional, que aí também é um tipo de violência voltada para o poder público, mas aí a gente já fala sobre isso. Vai ocorrer quando alguém deixa de tomar alguma atitude ou apresentar uma conduta que é esperada por aquela situação. Então, eu sou mãe, né, e aí minha filha está com fome. Se eu deixo de dar alimento à minha filha, sabendo que ela precisa daquele alimento, sabendo que ela está me pedindo, eu estou praticando uma conduta negligente, estou praticando uma conduta omissiva. Eu deixo de fazer algo por ela, tá? Então, esse é um dos principais tipos de negligência. A gente divide em 3 tipos aí na prática. A primeira é a negligência física, que é aquela que está interligada ali à alimentação, à higiene e a cuidados básicos com aquela criança, tá? O segundo ponto é a negligência emocional, e aí eu volto ela para a questão do abandono afetivo, que é algo que é muito aplicado na prática, que existe muito na prática. Poucas pessoas conhecem esse instituto, tá? Então, o abandono afetivo é justamente o deixar de prestar o cuidado emocional àquela criança. Pais que abandonam filhos, mães que abandonam filhos, cometem esse ato aí de negligência emocional voltada para o abandono afetivo. Quando, da mesma forma, a gente também consegue aplicar isso aí às condutas voltadas para idosos. Então, também tem essa conduta do abandono afetivo inverso, quando a gente fala sobre idosos, tá? Com relação ao terceiro tipo, a gente tem a negligência educacional, que aí, na maioria das vezes, ela vem atrelada aos outros tipos de negligência. Né? Eu costumo dizer que a negligência educacional, ela meio que é uma forma de mascarar outros tipos de negligência e de violação. Justamente porque o fato de você retirar a criança da escola é uma forma de impedir que ele peça socorro, é uma forma de impedir que outras pessoas vejam que algo existe de errado. É a mesma coisa quando a gente trabalha a violência contra a mulher, onde a gente tem uma mulher vítima de violência, em que o agressor, ele corta, ele poda todos os possíveis contatos que essa mulher venha a ter. Ah, não gosto de determinado amigo, não gosto de determinado parente, enfim. É justamente essa mesma lógica. O agressor, ele tende a podar os contatos que aquela criança, né, nesse caso aí, que aquela criança poderia ter e os possíveis contatos que ela poderia pedir socorro para a violência que ela está passando. Então, a negligência educacional é justamente isso. É você impedir que aquela criança vá à escola, que você não deixe que ela vá até a escola, tá? Segundo ponto é a parte da discriminação, né? A segunda violação aí que a gente vê, bem frequente também, né? Que é uma ação ou omissão que dispense um tratamento diferenciado ou inferiorizado a uma pessoa ou grupo de pessoas. Então, questões relacionadas a gênero, raça, religião, aparência, ideologia e nacionalidade são atos de discriminação. Então, você inferiorizar ou tratar de forma diferenciada por qualquer um desses motivos aí é algo que incide a discriminação. O que é importante hoje em dia? Né? A internet hoje está proporcionando que a gente esteja aqui hoje conversando, construindo todo um diálogo e se capacitando. Porém, a gente sabe que a internet também tem outro lado totalmente distinto. Não é um lado tão bom e tão positivo assim. Então, cada dia mais vem sendo crescente os atos de cyberbullying. E aí, esses atos de discriminação dentro da internet são cada dia mais frequentes. Em que a gente, enquanto técnico, principalmente técnicos do SUAS, precisamos estar atentos a essas situações, tá?
Então, se no seu atendimento a criança verbaliza que ela passa por algum tipo de preconceito ou discriminação, tenta investigar se existe ou não essas questões relacionadas à internet. E aí, quando eu digo investigar, tá, Brigitte, não é sair pegando a senha da pessoa e sair procurando, não, pelo amor de Deus. É especificamente investigar naquele contexto ali da conversa com a criança. Elencar alguns pontos que podem sugerir esse tipo de violação também no ambiente cibernético. Por que, que a gente diz isso? Porque o pessoal do direito vai me entender bastante com relação a isso. Quando você trabalha com provas, e aí você consegue encaminhar nuances de provas para o sistema de justiça, é muito mais fácil que eles descubram quem é o autor daquelas violações e que o caráter punitivo possa fazer efeito, tá? É diferente que você dizer assim, a criança estava passando na rua e aí houve um tipo de discriminação com relação à aparência dela. A criança não sabe quem foi, a criança não sabe, né, questão de localização direito, a criança não sabe questão de horário direito. Diferentemente, se você tiver, de fato, um tipo de agressão como esse pela internet, se você teve uma conversa no WhatsApp, ou se você teve uma conversa no Instagram, em que a criança foi, de fato, xingada, houve discriminação com relação à sua aparência, é muito mais fácil da gente conseguir encontrar rastro dessas pessoas, né? Então, um caso bem recente, não sei se vocês viram esse caso aí, mas bem recente, que inclusive o pai da criança já disse que estava tomando as medidas cabíveis, foi o caso do filho de PA, que participou, Paulo André, eu acho, que participou do Big Brother, né, onde houve a festinha de aniversário dele e o pai, por conta do pai, né, as pessoas começaram a agredir essa criança também. E aí começaram a colocar palavras horríveis com relação à aparência da criança, com relação à raça da criança, enfim, horrível, né? Um contexto totalmente inapropriado, um contexto totalmente horrível com relação a uma criança, com relação a um adulto que dirá uma criança, né? Então, enfim. E aí, o genitor, né, o pai da criança, já disse que estava tomando as medidas cabíveis. Mas aquele ato com aquela criança, apesar de não ter sido propriamente verbalizado para a criança e a criança não entender, tipifica-se sim como um ato de discriminação. Tá? Então, aí já transcende a questão da discriminação, já passa também por uma questão de racismo, e aí já entra em outro patamar. Tá? Mas a gente está trabalhando todo esse contexto. Então, vamos passar para o terceiro ponto, que é o ponto da exploração. Então, a exploração é importante que vocês tenham em mente, principalmente que repassem isso no atendimento de vocês, que a exploração ela nunca vai ser uma opção da vítima. E aí, por que eu digo isso? Né? Muitos contextos aí que a gente vem vendo na prática, muitas abordagens, muitos atendimentos, sugerem que, no momento em que aquela criança é encontrada, por exemplo, em uma situação de trabalho infantil, a maioria dos agressores ou genitores que estão perpetuando essa agressão contra essa criança, essa exploração, dizem assim, mas é porque ela gosta de me ajudar. Né? Mas ela vai para a roça, passa o dia todo na roça, não vai para a escola, porque ela gosta de ajudar em casa. É uma forma dela garantir que ela vai ter comida no prato. Minha gente, isso não é uma obrigação da criança. É uma obrigação dos responsáveis e do poder público, de uma forma partilhada, de garantir que aquela família tenha acesso a cuidados básicos, tá? Então, entendam isso. Nunca uma exploração vai ser uma opção da vítima. Da mesma forma, quando, em muitos casos, a gente encontra uma criança vítima de abuso sexual, vítima de exploração sexual, e aquele agressor, ou a sociedade como todo, julga dizendo, mas ela gosta de estar ali. Ela está ali porque ela gosta daquele meio, ela gosta daquela situação. A criança, ela nunca vai ter essa opção, tá, minha gente? Então, é uma utilização de um trabalho, a exploração em si, realizado pelas crianças ou adolescentes no âmbito do sistema da produção econômica. Então, precisa existir um lucro com relação a isso, tá? A criança ela é explorada em prol de um lucro. E aí, o que é importante a gente entender? A questão da exploração sexual, ela é um tipo de trabalho infantil, é o tipo de trabalho infantil mais degradante que existe, tá? Isso porque ela expõe a criança a N riscos e expõe aí todo um contexto da família, enfim. Mas entender que a criança ou o adolescente, eles não se prostituem, é algo muito sério, tá, minha gente? Isso aí faz parte também dessa questão de dizer que nunca será uma opção da vida. A prostituição em si,
ela está num contexto aí em que aquela mulher ou aquele homem, ele decide que ele quer fazer algo, tá? Tanto é que não existe nem a tipificação da questão da prostituição em si, existe da questão do cafetão, né? Quem explora aquelas mulheres ou aqueles homens para fins de prostituição. Mas o que é importante é entender? É que crianças e adolescentes, eles não se prostituem, eles são explorados, tá? Então, se você ainda, no decorrer da tua atuação, se depara com um contexto de uma menina que está sendo colocada aí para essa exploração sexual, ela nunca estará numa situação de prostituição. Ela sempre estará num quesito de exploração sexual, tá? Então, guardem isso aí para vocês. Então, bora lá. Depois a gente tem a questão dos abusos e das violências, tá? Na legislação, os abusos e violências, eles vêm separados. Mas por uma questão didática, a gente resolveu unificar, porque os conceitos se confundem de uma forma muito clara, tá? E aí a gente precisa trabalhar eles de forma unificada para trazer um melhor entendimento. Qual que é o ponto aí? Os abusos e violências são condições que vão expor a criança ou o adolescente a riscos e danos de forma consciente e intencional. Então, se eu, Bárbara, tenho uma criança aí que eu estou praticando atos de abuso, pelo amor de Deus, Jesus, mas é o caso, tá, minha gente? É o exemplo. Se eu estou praticando atos de abuso contra uma criança, eu preciso entender que aquilo ali que eu estou fazendo é de uma forma consciente e intencional. Eu quero fazer aquilo, quero praticar aquele ato, tá? Então, dentre esses abusos e violências, a gente tem a violência física, a psicológica, a moral, a sexual, patrimonial, doméstica e a institucional, que foi o que a gente falou lá no comecinho, né, com relação a esse tipo de violação. O que é importante entender aí nesse contexto? Que cada tipo de violência vai ter um tipo de vinculação e um tipo de atuação em rede. Por exemplo, a violência física. Chega para mim hoje uma criança para eu atender que foi vítima de violência física e a mãe chega verbalizando que foi um padrasto que perpetuou essas agressões. Se eu tenho uma criança muito machucada, uma criança que está fragilizada, e uma criança que está ali com muito medo daquele atendimento, o ideal é que seja encaminhada aí para a saúde, para avaliar se aquela criança tem alguma sequela dessas agressões. Por que que eu digo isso para vocês? Às vezes, as agressões em si, né, as agressões físicas, elas são aparentes, mas internamente elas estão bem piores do que externamente. Então, a covardia nos atos de violência contra as crianças são muito interligadas a essa questão dos chutes, as questões dos murros, né? E aí isso, muitas vezes, mascara algumas questões internas de hemorragia, de alguma ruptura de órgão, enfim. E é necessário que vocês tenham esse cuidado de fazer uma avaliação inicial, essa criança ou esse adolescente, para saber se essas situações de risco, né, não podem se perpetuar e evoluir para uma questão muito maior. Então, nesses casos aí específicos de agressões físicas, é interessante ter uma participação maior da saúde. Diferente, por exemplo, de uma questão patrimonial. Se eu tenho uma criança que tinha um bem aí, que foi deixado com usufruto, tem todo um contexto aí sucessório, para aquela criança ou aquele adolescente, e eu tenho um tio ou uma tia que faz a venda desse imóvel, eu tenho um tipo aí perpetuado de violência patrimonial. Vou precisar encaminhar para a saúde? Não, né? De imediato, não, a não ser que tenha alguma questão aí ao longo do atendimento que venha a ter algum tipo de atribuição para a saúde. Mas vou precisar encaminhar para a delegacia? Possivelmente vou, para poder solucionar aquela questão patrimonial ali daquela criança, tá? Então, percebam que, apesar de ser abuso ou violência específica aí contra a criança ou adolescente, cada tipo vai ter uma vinculação, vai ter um encaminhamento, digamos assim, diferenciado. E a rede vai precisar atender aquele contexto, tá? Então, vamos lá. Com relação ao contexto da crueldade, a gente já tem uma outra tipificação aí, em que se refere a submeter a criança ou adolescente em situações de maus tratos, atos e omissões que provoquem o sofrimento daquela criança ou adolescente de forma intencional e continuada. Então, o contexto da crueldade é aquele ato que é praticado por meio de maus tratos, e aí eu deixar de fazer algo ou fazer algo contra aquela criança, que provoque danos, que provoque sofrimento àquela criança, àquela vítima,
e que seja feita de forma intencional e de forma continuada. Então, os atos de crueldade são cada dia mais frequentes, né? A gente vem precisando, inclusive, tem um exemplo aí, eu não costumo trazer casos concretos, fotos de casos concretos, né, nas mentorias ou nos cursos, mas nesse caso aí foi necessário para a gente entender e conceitualizar esse caso. Mas, enfim. Com relação a essas crueldades, são atos que são praticados de forma reiterada essas crianças. E aí, quando a gente vai buscar informações, vai buscar notícias sobre esses atos, a gente, infelizmente, encontra muito exemplo prático, tá? Então, o fator da crueldade aí, ele muito se vincula à questão da opressão. Isso porque, assim como a gente viu que aquela negligência lá no começo educacional era uma forma de restringir a criança para que ela não conseguisse pedir socorro, a opressão muitas vezes também faz parte desse contexto. E aí, por isso que ela vem muitas vezes atrelada a outras violações de direito, tá? A opressão, ela é a atitude que impede a criança de manifestar as suas vontades e trata-se de um meio de conter as possibilidades da criança em explorar e reconhecer suas vontades. Então, é uma forma de tentar reter essa criança, tentar podar essa criança para outras experiências, tá? E aí, sei lá, uma experiência de um curso, uma experiência de uma aula que vai ser voltada para o lazer, enfim, todos esses tipos de experiências que a criança poderia fazer e que são vontades daquela criança, desde que, claro, não assuma nenhum risco para aquela criança, né? Mas, enfim, são tratadas como meios opressivos, são meios de opressão das vontades daquele indivíduo que está em fase de desenvolvimento, precisa conhecer algumas realidades, tá? Isso, claro, a gente volta a dizer, desde que não forneçam riscos àquela criança, isso é muito importante, tá? Então, atrelado a isso, a gente tem o caso aí concreto que eu falei para vocês. Não sei se vocês lembram, mas há alguns anos, eu acho, atrás, né? Acho que foi alguns anos, mas me corrijam se eu estiver errado. Houve o caso de uma criança que foi encontrada pela polícia militar em um barril. Não sei se vocês lembram desse caso. É uma criança de 11 anos que foi encontrada em uma situação horrível dentro de um barril. Tá? Ó, tô vendo aí que a Ara colocou em São Paulo. Pronto. Então, esse caso aí foi em São Paulo. E ela foi encontrada, essa criança, esse menino, foi encontrado dentro de um barril. Então, vou perguntar aí a vocês. Para vocês, em que tipo de situação vai se enquadrar os atos praticados contra uma criança de 11 anos encontrada dentro de um barril? Lembrando que a criança estava sem comida, ela não estava em ambiente escolar, existia um contexto de subnutrição, ela não era acompanhada pela saúde, ela não era acompanhada pela assistência social. Houveram denúncias no conselho, e aí também eu quero trazer essa realidade para vocês, para a gente discutir um pouquinho. Mas houveram denúncias no conselho, mas sempre, me parece que sempre que havia uma tentativa de entrar na casa, o conselho não era permitido ou mascarava de alguma forma, enfim. Então, o conselho não teve contato, não conseguiu atuar em rede para poder proteger essa criança, mesmo muitos vizinhos sabendo que essa criança estava naquela situação degradante, tá? Então, para a gente entender um pouquinho esse caso, a gente precisa aí refletir sobre essa situação. Primeiro ponto, né? Saber que esse caso aí já foi julgado e que, se eu não me engano, foram 3 pessoas que foram indiciadas por crime de tortura, tá? Que é um dos crimes mais perversos, cruéis, enfim, que existem até hoje, né? Tipificados no Código Penal, onde a gente tem também atrelado a isso, apesar de a gente entender que o crime em si foi o crime de tortura, mas não deixam de existir os casos das violações. Então, para a gente entender que crime é uma coisa, violência e violações, né, nesse quesito de violação de direito, são outras, e que todo esse contexto, toda essa junção de violações vão servir como base para poder fazer a tipificação penal, certo? Então, violações encontradas nesse caso aí em concreto. Existiu a negligência, a violação de negligência. Por quê? Porque havia uma ausência de cuidados básicos. Lembra que a gente falou lá no começo? Não existia cuidados básicos, não existia a questão da saúde, não existia a questão da alimentação. Então, negligência aí física presente. Negligência emocional existia também, porque os genitores, eles não
cuidavam da criança como deveriam no quesito afetivo. Então, existia, assim, um abandono afetivo, apesar deles residirem na mesma casa, né? Eu não sei, acho que só um dos genitores residia na mesma casa, não me engano era o pai, mas enfim, né? Existiu essa negligência emocional por parte da família. Terceiro ponto de negligência, existiu a negligência educacional, porque aquela criança não estava em ambiente escolar, não estava interligada a nenhuma instituição de ensino lá do município nem da região, tá? Então, negligência aí a gente tem todas, nesse caso concreto. Segunda violação que existiu, a questão dos abusos e violência, isso aí é bem claro, né? Existiam abusos físicos, psicológicos, morais e institucionais. E aí, por que o institucional está em negrito? Né? O institucional ele existiu porque, apesar de ter conhecimento da violação, naquele ponto ali específico, não houve atuação do poder público de forma efetiva. Então, se você deixa, você sabe de um caso e você se omite, você está ali praticando um tipo de violência institucional com aquela criança. Você está praticando uma conduta omissiva, né? Você está deixando de fazer algo que era uma obrigação sua. Um ponto muito importante com relação a essa omissão aí, com relação à violência institucional, está no quesito voltado a genitores que não querem denunciar o caso. Então, é diferente, por exemplo, se eu tenho uma mulher vítima de violência que chega para mim no CREAS e diz, doutora, todo santo dia eu tenho um episódio de agressão com meu companheiro, porém eu não quero denunciar. Isso é um ponto de vista da mulher com relação à situação que está acontecendo na prática, tá? Porém, na prática, eu posso deixar de levar aquilo ali para a autoridade policial. Diferentemente de um caso de criança e adolescente, tá? Eu tenho uma obrigação legal de fazer um tipo de denúncia. Estou vendo aqui que Kiara levantou a mão. Vou abrir fila, tá, Kiara? Para você fazer a sua pergunta. Deixa eu só conseguir aqui. Pronto, deixa eu só habilitar teu áudio aqui, deixa eu ver se eu consigo. Pode habilitar aí, Kiara. Eu não estou conseguindo daqui, não. Acho que só aí contigo. Fica à vontade. Tá me ouvindo? Tô sim, tô sim. Certo. É só para título de contribuição. Até mesmo o próprio estatuto fala que nós, enquanto sociedade, Estado e família, a gente tem essa obrigação de fiscalizadores. E quando você fala a respeito da violência institucional, porque muitas das vezes, assim, em alguns atendimentos, a gente percebe que tanto a instituição, independente da rede de apoio, a rede dos equipamentos do sistema de garantia de direito, como a própria sociedade, em algumas situações, é claro, existe essa omissão, sabe? Então, é muito importante a gente frisar que, na maioria das vezes, o que assim, as pessoas falam, independente do município, mas o equipamento X não faz o seu trabalho da forma adequada, mas não é só esse equipamento. Então, existe essa proteção integral, tanto da sociedade, do Estado, como da família. Eu acho que isso é importante, assim, só a título de contribuição mesmo, tá? Perfeito, perfeito, Kiara, é isso mesmo. A gente precisa entender. Existem dois pontos aí, né, bem específicos. A questão de que muitas vezes o trabalho que é realizado dentro do SUAS não é visto, não é reconhecido, e aí às vezes você faz um trabalho e você não é reconhecido por aquilo que você fez. Quando também existe uma omissão do equipamento. Então, assim, são dois pesos, duas medidas, e que a gente precisa entender enquanto sociedade, e aí não estou nem falando como técnica do SUAS, mas enquanto sociedade a gente precisa entender essas nuances. E, de outro lado, entender também que não é porque em determinado território a assistência não está chegando que aquele crime vai ficar impune, né? Que eu acredito que, pelo menos nas matérias que a gente viu, nas pesquisas que eu fiz com relação a esse caso, parecia que era isso que acontecia. Né? Você dizia, meu vizinho todo santo dia agride o filho dele. Tá, mas e aí? O que é que você fez para poder modificar aquela realidade? Né? Ali é uma criança que está sofrendo. Ah, mas o poder público não faz nada. Beleza, mas você vai lá e faz. Né? Eu acho que tem muito disso. É uma omissão, realmente, é uma atitude omissiva que você está praticando. E, principalmente, não é contra o poder público. Ah, estou achando é bom porque o poder público não está fazendo sua parte. Né? Você está sendo conivente com aquela situação, inclusive podendo responder criminalmente por aquela omissão. Tá? Então, foi perfeita, cirúrgica aí, viu, Kiara? A tua observação é sobre isso mesmo. A gente precisa discutir essas situações e, principalmente, precisa entender
que, apesar de ser papel do poder público e da família, também é papel da sociedade como um todo, certo? Então, bora lá. E aí a gente chega na parte mais emocionante desse nosso encontro, que eu vou conversar com vocês com relação a esses dois procedimentos. Né? Em muitas capacitações e muitos materiais que a gente veio fazendo na pesquisa, a gente verificou que a maioria das vezes os cursos que eram voltados para a Lei 13.431 de 2017, eles eram voltados especificamente para a escuta especializada. Tá? Inclusive, eu não sei se tem alguém aqui que já fez esse curso comigo, mas há algum tempo atrás, acho que foi no começo desse ano, a gente fez a primeira turma da gente de escuta especializada. E graças a Deus foi um sucesso. Por quê? Muita gente queria entender o que é escuta especializada, muita gente queria compreender como atuar na escuta especializada, os municípios estavam pressionando, mas não existia um conteúdo acessível, digamos assim. Né, um conteúdo menos denso, um conteúdo que fosse mais voltado para a atuação prática desses profissionais e, principalmente, ministrado por alguém que já tenha participado dessas situações, desse contexto. Então, meu objetivo sempre aqui, e aí eu até conversei no início com relação a isso, meu objetivo aqui sempre é trazer conteúdos práticos para vocês e conteúdos que tenham uma interligação com essa atuação. Não adianta, por exemplo, eu chegar aqui e falar, sei lá, sobre alguma política pública da saúde, se eu não tenho propriedade para estar falando sobre aquilo e se eu não tenho vivência prática para partilhar com vocês. Eu acho que essa é uma das diretrizes aí dos nossos cursos, que eles sempre vêm objetivando uma parte prática, eles sempre vêm mesclados um pouquinho aí com a mentoria e com alguns casos práticos que eu já tenho vivenciado. Então, quando a gente chega no ponto da escuta especializada em si, né, dos procedimentos que são instituídos pela 13.431, a gente precisa entender que eles devem ser implementados, mas eles não devem ser obrigatoriamente implementados pela assistência social. E por que eu digo isso? Porque acaba parecendo que a 13.431 ela só trouxe atribuições para o SUAS. E as outras políticas ficam aí, ó, nem aí. Ah, mas a assistência que vai fazer, a assistência que vai fazer um centro integrado, a assistência que precisa custear técnico, que precisa custear a questão da educação continuada, né, educação permanente, para os técnicos para fazerem aquele atendimento, quando, na verdade, não é só uma atribuição de uma das políticas que a gente vai falar daqui a pouco. É uma atribuição geral, é uma atribuição de todos os entes aí que compõem o sistema de garantia de direitos. Tá? Não é à toa que tem atribuição para todo mundo nessa legislação. Cada um aí vai ficando com a sua fatia do bolo. Então, a Lei 13.431 de 2017, ela institui duas formas preferenciais ilegalmente admitidas para que crianças ou adolescentes vítimas ou testemunhas de violência sejam ouvidas nos processos judiciais, assim como em inquéritos policiais também, tá, minha gente? Então, em caráter geral, a ouvida de criança e adolescente vai ser instituída por meio desses procedimentos aí, instaurados em decorrência de situação de violência sofrida ou testemunhada. Então, qualquer criança no município de vocês que tenha sofrido violência, que aquilo ali venha a ser judicializado, é necessário que seja feita um dos procedimentos dessa legislação. Da mesma forma que, mesmo que não seja judicializado, mas que precise de fato de uma atuação voltada para a oitiva dessas crianças, que a gente chama de direito de oitiva, né, o depoimento dessas crianças, é necessário que um desses procedimentos aí estejam vinculados na prática, tá, minha gente? Então, vamos lá. No curso que eu já vinha dizendo a vocês, né, do anterior, que a gente fez no começo do ano, a gente trabalhou a escuta especializada em caráter prático. Foram 2 aulas que a gente dividiu aí o conteúdo, e uma parte a gente fez o caráter de implementação daquela escuta especializada no município, e aí a parte maior de estrutura, com relação aos técnicos, como que deveria ser essa oitiva, e no segundo momento a gente fez a atuação mais prática. Já eu vou dizer, não vou antecipar não, que eu já ia antecipar para vocês, eu sempre queimo a largada, mas vamos lá. De um lado a gente vai ter o procedimento da escuta especializada, e do outro lado a gente tem o Instituto do Depoimento Especial. O que é importante vocês saberem? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Uma coisa, a escuta especializada é um instituto, é um procedimento, e o depoimento especial é outro. Não quer dizer que, digamos que a criança passe por uma escuta especializada aí no poder público e aquele caso evolua para virar um processo judicial.
aquela criança, ela não vai ser ouvida. Ela já foi ouvida na escuta, ela não vai ser ouvida de novo no depoimento, não, tá, minha gente? São duas formas distintas, onde a gente vai evitar a revitimização dessa criança. Então, não ia adiantar de nada se eu dissesse assim, a criança foi vítima de um estupro, tá? Foi vítima de um abuso sexual. Aí eu faço a escuta especializada com essa criança, colho toda aquela situação que aconteceu com ela, colho todo aquele depoimento e aquela entrevista é realizada, e aí, quando partir para o judiciário, eu vou e faço um depoimento especial. Não existe isso, tá? Ou ela vai participar de um procedimento, ou ela vai participar de outro. Por isso que é tão importante que a gente tenha em mente que a escuta especializada é algo muito importante, tá? Então, vejam aí, revejam com relação ao município de vocês, se isso está sendo feito de uma forma adequada, porque o objetivo, de fato, é que a gente evite a revitimização, tá? Então, vamos lá. Com relação à escuta especializada, é um procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente perante o órgão da rede de proteção. Então, vejam aí que a gente tem uma destinação de uma escuta, de uma entrevista com um órgão que compõe a rede de proteção. Limitado o relato estritamente, desculpe, ao necessário para o cumprimento da sua finalidade. Então, vamos lá. Eu vou estar perguntando à criança, num depoimento de entrevista de escuta especializada, o que foi que aconteceu com a mãe dela 5 anos atrás, quando ela foi vítima de violência de um agressor? Não vou, tá, minha gente? Eu vou me deter especificamente àquilo que está sendo relatado por aquela criança. Eu não vou estar trazendo outras situações, eu não vou estar questionando nem inquirindo ela, não. Meu objetivo na escuta especializada é especificamente oferecer um ambiente acolhedor, onde a entrevista vai acontecer e a criança vai relatar e vai verbalizar aquilo que ela sentia à vontade para verbalizar, certo? Eu não vou estar dizendo, mas você, pelo amor de Deus, por Nossa Senhora, você estava com que roupa naquele momento? Pelo amor de Deus, minha gente, não, tá? Apesar de que a gente não vai se deter muito a esses procedimentos aqui, porque a gente vai ver em outro momento toda essa questão da escuta especializada. Mas o que eu quero que vocês entendam é justamente isso. É necessário que vocês tenham em mente que a escuta é exatamente esse tipo de procedimento, certo? De outro lado, a gente tem a parte do depoimento especial. E aí, o depoimento especial é um procedimento de oitiva de criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência, perante uma autoridade policial ou judiciária. E aí a gente já retrata a questão daquele controle lá, né? De toda aquela questão do poder punitivo, da questão da defesa, como um dos eixos estruturantes aí do sistema de garantia de direitos, tá? Então, vamos lá. Eu não ia falar agora, mas eu vou falar logo, porque vocês sabem como eu sou. Quem faz curso comigo já sabe como eu sou, que eu saio falando tudo. Mas vamos lá. A gente vai fazer um curso, certo? Exclusivo aí para vocês. Eu falei só algumas nuances lá no Instagram, mas exclusivo para vocês. Aqui hoje eu estou trazendo, estou abrindo tudo aqui desse curso, certo? A gente vai realizar um curso voltado para a escuta especializada, que foi todo remodelado com relação àquele curso que a gente fez no início do ano. O curso do início do ano foi maravilhoso. Porém, em questões didáticas, eu resolvi trazer de uma outra forma, certo? Aquele curso a gente fez ao vivo, foi um curso mais extenso, ficou mais cansativo para quem estava assistindo e para mim também que estava promovendo ele. Então, agora a gente vai fazer um curso totalmente voltado para a escuta especializada, para a capacitação técnica de vocês. E vai ser um curso totalmente com aulas gravadas. Então, você vai poder pausar, você vai poder me assistir almoçando, vai poder me assistir jantando, tá? Vai poder me assistir fazendo N coisa, tomando banho, tá lá assistindo, tomando banho, me assistindo, tá, minha gente? Então, é um curso que vai ser voltado aí realmente para poder se adequar à realidade prática de vocês. 100% prático, curso com material didático todo incluído, formulário, roteiro de entrevista, roteiro de organização de sala, enfim, tudo. E, principalmente, aulas que vão ser bem dinâmicas e voltadas para essa atuação de vocês, certo? O que é que eu vou fazer hoje para vocês? Inclusive, ao final, a gente vai repetir, vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente vai estar ativando hoje um desconto para vocês que fizeram esse curso comigo, certo? Que estão aqui comigo sábado, ralando aqui.
descobrir um pouquinho mais sobre essa 13.431, tá? Então, todos os alunos que participaram desse evento, no ao vivo e no gravado, que se inscreveram lá na Even, naquele formulário, vão receber um cupom de desconto, certo? Eu vou estar abrindo vagas para esse curso nessa segunda-feira agora. Então, amanhã, domingo, vocês já vão estar recebendo o cupomzinho de desconto no e-mail de vocês, certo? Conjuntamente com o certificado dessa aula aqui, certo? Desse curso. Vocês vão estar recebendo esse certificado junto com esse cupom de desconto. Nesse cupom de desconto, a partir da segunda-feira, vocês já vão poder fazer as inscrições. E o conteúdo vai começar a ser disponibilizado de forma gradativa na plataforma da Hotmart. Então, vai ser um curso todo gravado na plataforma da Hotmart, onde vocês vão poder acessar todos os conteúdos, vão poder ver todos os conteúdos, tá? Então, parei aqui minha propaganda, vou voltar para o curso. Daqui a pouco a gente fala de novo sobre isso, tá? Para não ficar cansativo para vocês. Bora lá. Voltamos à parte dos procedimentos, certo? Primeiro ponto aí dessa questão dos procedimentos é a questão da preparação da sala. Isso aí eu estou falando independentemente do procedimento que vai ser realizado, tá? Estou falando num aspecto mais genérico. A sala de atendimento para aquele procedimento ou a sala de depoimento acolhedor, ela vai precisar conter o mínimo possível de estímulos para não tirar o foco do objetivo principal, que é a escuta daquela vítima, tá? Então, se você vai fazer uma sala de escuta especializada, ou se você vai ter no fórum lá uma sala voltada para o depoimento especial, essas salas, elas precisam ter o mínimo possível de estímulo. Então, nada de muito brinquedo, nada de fazer uma sala dentro de uma brinquedoteca, ou nada de ter uma televisão lá passando um desenho que a criança gosta. Nada disso. Não é para isso que serve o depoimento, porque senão você vai tirar o foco, aquela criança vai ficar entretida ali naquele desenho ou naquele brinquedo e não vai verbalizar que é o objetivo desses procedimentos, tá? Segundo ponto, a questão do acolhimento. Então, o acolhimento da criança ele precisa ser realizado sem nenhum julgamento, em que você vai falar seu nome, a sua função e o seu papel naquele momento, independentemente se a gente está trabalhando depoimento especial ou escuta especializado, tá? Terceiro ponto do procedimento que a gente precisa ter em mente é que aquele atendimento, né, ele vai precisar ser voltado no âmbito da escuta especializada, aí especificamente da escuta. Ele vai precisar ser voltado para saber se já houveram algumas escutas anteriores. Porque caso tenha havido alguma escuta anterior sobre aquele caso, você vai parar ali e não vai mais fazer. Porque aí você vai estar revitimizando aquela criança, tá? A postura de ouvinte também sempre vai ter que acontecer. Então, você saber se colocar com foco total na criança e no adolescente, saber praticar uma escuta ativa, ser empático, estar pronto para ouvir, e ser mente aberta e sem posicionamentos específicos com relação à atitude daquela criança diante da violação, são essenciais para que você consiga construir um ponto de ligação aí entre o ouvinte e aquela criança vitimada, tá? Tudo isso aí, minha gente, já trazendo outro spoiler aí para vocês. Tudo isso aí a gente vai ver passo a passo no curso de escuta especializado. Então, técnicas voltadas para a escuta, técnicas de report, técnicas, enfim, de escuta ativa, tudo você vai ver, tá? Então, quanto a isso, fiquem tranquilos, tranquilizem seus corações que vocês vão aprender tudo isso. Outro ponto que a gente precisa ver também são as questões relacionadas às notificações e encaminhamentos. Então, as notificações devem seguir o protocolo implementado pelo município, que a gente também vai ter um módulo falando sobre isso no curso, tá? Módulo de implementação no município de vocês, como vai ser o passo a passo, o que é que precisa, o que é que vocês vão precisar articular. Devem seguir o protocolo implementado, com o registro de dados efetuados por meio de um instrumental específica para a escuta especializada, trabalhando especificamente a escuta nesse ponto também, tá, minha gente? Então, esses protocolos, esses procedimentos, todas as instrumentais voltadas para a escuta, também vão estar incluídas no material desse curso, tá? Então, foi só spoiler mesmo, para vocês ficarem com gostinho. Ó. E aí, a questão do depoimento especial, né? Que vai se diferir completamente do depoimento tradicional, e aí quem é advogado sabe o que eu estou falando, porque existe situações em que precisam ser adequadas a essa realidade prática. Lembra que a gente falou agora há pouco da questão da preparação da sala? É basicamente isso. Nas salas de depoimento especial e depoimento acolhedor, elas são voltadas especificamente para essa finalidade. Então, não existe isso, você está na sala do juiz fazendo um depoimento especial, de forma alguma. Existe uma sala no fórum,
que ela é toda paramentada para receber essa criança ou esse adolescente. Vai existir um profissional capacitado, normalmente é um psicólogo, para estar realizando esse depoimento especial. O tribunal vai fornecer todo o suporte e o aparato para que essa escuta seja realizada, esse depoimento seja realizado. E, principalmente, a sala ela vai ser monitorada, tá? Então, não sei se vocês estão vendo aí nessa primeira foto, né? A gente tem, deixa eu vir para cá, essa primeira foto aqui, ó. A gente tem aqui o magistrado, a gente tem servidores e técnicos, e aqui a gente tem, ó, vocês estão vendo aqui, uma telinha. Então, é igualzinho, eu já participei de uma audiência com um depoimento especial, e é exatamente assim. Tanto o promotor, o defensor público e advogados ficam nessa sala, certo? E aqui nessa telinha vai aparecer o que está se passando nessa sala aqui, que são as salas de depoimento, certo? Então, aqui vai ficar só a criança, e aqui vai ficar a psicóloga ou o técnico responsável por essa oitiva da criança, certo? Então, não há vinculação entre o agressor, o magistrado, o advogado, certo? Não vai haver essa vinculação aí com a criança. A criança, ela vai, presta o depoimento dela. Às vezes, o magistrado faz algum tipo de intervenção com um ponto que está com a psicóloga, e aí ele pergunta a ela e ela verbaliza para a criança aquela pergunta, de uma forma, de meios de perguntas abertas, perguntas que não causem constrangimento à criança. A criança, ela responde e, terminado o depoimento, ela sai dessa sala e vai embora. Então, o contato que ela tem com o magistrado diretamente ou com algum tipo de advogado da outra parte ou advogado dela mesma é praticamente zero. Porque ela vai, faz essa oitiva, faz um Big Brother, tá? A gente escuta tudo, vê tudo. Faz lá o depoimento e vai embora, certo? Então, qual que é a diferença disso para o depoimento tradicional? E aí, para quem não é da área, eu vou explicar para vocês. Essa daí seria, em tese, uma sala de um depoimento tradicional, que acontecia antigamente, né? Hoje em dia não deve acontecer mais em razão dessa legislação. Mas o ambiente era totalmente formal e solene, como é normalmente os das audiências, tá? Naturalmente, em alguns casos exige questões de júri, mas na maioria das vezes elas são envolvidas de audiências na própria vara criminal, né, quando envolvem crianças. E aí as perguntas são fechadas e objetivas. Então, o que é que aconteceu tal dia, tal dia e tal dia? Aí a criança verbalizaria. Réu e vítima podem se encontrar em casos específicos, tá? Não é todas as vezes, mas às vezes acontece de se encontrar. A criança, ela vai precisar, ela precisava, né? Hoje em dia não mais, repetir várias vezes aquele relato da violação. Então, fazia na porta de entrada, que normalmente era o conselho, fazia o depoimento na delegacia, fazia o depoimento no fórum, fazia o depoimento na audiência de instrução. Às vezes precisava remarcar, precisava de outro atendimento. A criança ia de novo para o fórum. Entendam o quanto isso é traumático para uma criança e o quanto a gente continuou fazendo isso ao longo dos anos. E agora a gente tem uma legislação que, de fato, afasta esse depoimento tradicional e implementa o depoimento acolhedor, tá? O depoimento especial. Outra coisa também que acontecia às vezes, pessoas presenciando depoimento. Então, servidores da vara, a pessoa que ficava lá colhendo depoimento, ficava digitando. Estagiário, claro que não é todo caso, assim, às vezes acontecia. Estagiário lá assistindo a audiência. Então, tudo isso é muito limitante para a criança, é algo muito constrangedor e muito que marcava muito as crianças com relação a esse tipo de depoimento. É um trauma, realmente, né? Além do trauma já sofrido com relação às violações, ainda tinha esse trauma atrelado. Então, isso aqui, graças a Deus, está sendo banido, já foi banido e vem sendo cada dia mais banido, tá? E aí a gente chega num ponto crucial com relação à revitimização, que é algo que acontece muito na prática. Né? Não vou dizer que acontecia, porque, infelizmente, ainda continua acontecendo. Na prática, a gente tem, claro, a vitimização primária, que é aquela vitimização que é originária daquela situação. Né? Eu tenho um agressor que chega e agride aquela vítima, criança ou adolescente, certo? Passou disso, a gente já começa nas revitimizações, onde a gente tem a vitimização secundária. Na vitimização secundária, acontece de, além do agressor ter realizado aquele ato contra a vítima, a gente ainda tem um órgão que deveria garantir os direitos daquela vítima, agredindo ela novamente. E aí quer dizer, então quer dizer que eu vou chegar, por exemplo, a criança vai chegar no CREAS e vão fazer a mesma violência que fizeram com ela? Não.
mas a criança ela vai ser direcionada a reviver aquele trauma de uma ferida que muitas vezes não está fechada, na maioria das vezes não está fechada, e que você vai lá e vai insistir naquele depoimento. Então, você realizar o mesmo relato várias vezes é você revitimizar, é você vitimizar de forma secundária aquela criança, certo? Da mesma forma que existe hoje em dia a vitimização terciária, e com o uso da internet isso ficou cada vez mais frequente, né? Que é quando a sociedade ela julga, rotula, estigmatiza aquela vítima. Ah, determinada menina foi estuprada, foi abusada sexualmente dentro de casa. Ah, mas também ela só vivia de roupa curta, né? Então, é justamente esse contexto aí que a gente traz como vitimização terciária. É o contexto em que, além da menina ter sofrido uma violação de direito de abuso sexual por parte de alguém, né, do agressor, ela ainda tem que repetir diversas vezes o relato que aconteceu, e a sociedade ainda vem, estigmatiza ela e rotula ela como sendo algo que ela não é, tá? Então, isso aí também é uma vitimização terciária, certo? Então, vamos ter cuidado com isso. E aí, a gente, né, vem com aquela discussão que até Kiara trouxe aqui para a gente também, de forma brilhante, com relação a essa questão da revitimização e com relação à violência contra a criança e adolescente. Qualquer pessoa que tenha conhecimento ou que presencie uma ação ou uma omissão praticada em local público ou privado que constitua violência contra criança ou adolescente, tem o dever de comunicar. Isso está expresso na lei, tá vendo? Não sou eu que estou dizendo, não. Dever de comunicar o fato imediatamente ao serviço de recebimento e monitoramento de denúncias, ao Conselho Tutelar ou à autoridade policial, os quais, por sua vez, cientificarão de imediato o MP. Então, você que está aí na ponta, atuando no CREAS, sou advogada CREAS, chega para mim uma demanda em que a mãe diz, ó, minha filha foi vítima de abuso sexual, manda direto para o Conselho Tutelar, minha gente. Tem essa ter dúvida, não. Se a mãe quiser, naquele momento, formalizar uma denúncia, quiser fazer um boletim de ocorrência, quiser ir na delegacia, leve, tá? Você não vai, enquanto advogado, você não vai participar daquele procedimento como sendo patrono daquela mãe, daquela criança, não. Você vai estar participando ali como técnico do SUAS. Então, vejam também essa adequação aí na prática, que eu falo muito isso nas mentorias, mas vejam essa adequação na prática. Você está ali levando aquela família como uma forma de suporte. Você não vai estar sendo vinculado àquele processo, não, tá? Então, a obrigação de quem está atuando na ponta, de sociedade, enfim, é de verbalizar. A criança verbalizou, é de levar para a autoridade competente para a punição daquele ato, certo? Querendo a mãe ou não, querendo a criança ou não. Infelizmente, a realidade é essa. A gente precisa se notificar, certo? Sim, outro ponto. Em caso da mãe não querer, que acontece muitas vezes, né? Foi o padrasto da criança que abusou. Existem indícios, existe todo um contexto. A mãe acredita que realmente foi, mas não quer não quer levar para frente, né? Não quer fazer esse tipo de denúncia. Vocês, enquanto serviço público, podem sim acionar o Conselho Tutelar para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Inclusive, podem conversar com essa genitora e informar para ela que aquela conduta omissiva dela é tipificada como negligência e, inclusive, pode também responder pelos mesmos crimes que foram perpetuados com a criança, tá? Então, dica aí de ouro para a prática de vocês. E aí a gente parte para as políticas públicas que estão tipificadas também na legislação, tá? Na legislação, na 3.431, a gente tem a tipificação da saúde, assistência social e segurança pública, como sendo políticas públicas voltadas para essa proteção de crianças e adolescentes. Então, vamos lá. Primeiro ponto, saúde, logo de cara, certo? A saúde é a que mais tem atribuição desse trâmite aí, previstas na legislação, que mais tem artigos que falam sobre a saúde, e ela tem uma participação essencial no sistema de garantia de direitos. Porque muitas vezes, em demandas mais gravosas, eles vão ter o protagonismo. Então, muitas vezes, a assistência já vai remeter direto para a saúde, e a saúde vai tomando as providências aí cabíveis em cada caso, certo? Então, nesse ponto, a lei prevê que a saúde deve realizar, de acordo com a legislação, a adequação de espaços e especializações e contratações de profissionais
específicos para aquela área de atuação, específicos para a proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência. Então, por exemplo, precisa ter um médico especialista em pediatria, precisa ter um pediatra, precisa ter um médico especialista em situações como essa de abuso, enfim. Precisa haver uma participação informativa na rede de proteção. Então, vou construir o protocolo de escuta ativa. Precisa da saúde? Precisa. Precisa ter pelo menos um representante da saúde que vai estar aí auxiliando no feitio dessa rede de proteção. E terceiro e último ponto, garantir um atendimento de forma mais qualificada, prioritária, minha gente, que nem está aí, mas eu já vou dizendo para vocês, prioridade no atendimento, e abrangente possível nesse tipo de demanda. Então, se eu tenho demanda hoje, atualmente, para uma realidade de 10 casos específicos por mês, por exemplo, de demandas relacionadas a algum tipo de violação de direito com crianças e adolescentes, mas eu tenho uma demanda de 20, eu vou precisar equipar minha saúde para a demanda de 20. Se eu tenho uma demanda de 30, 40, 50, eu vou precisar adequar. Por quê? Porque esses tratamentos, eles precisam ser de forma qualificada, de maneira prioritária, de maneira abrangente. Então, eu tenho que abranger toda a minha demanda específica daquela situação, tá bem? Então, bora lá. Inclusive, né, há o aconselhamento de criações de centros específicos de atendimento à vítima. Então, é algo que também pode ser ventilado caso vocês tenham muita demanda voltada para a saúde, certo? Com relação à assistência social, a 13.431, ela não confere à assistência social a responsabilidade exclusiva e específica de realização de escuta técnica, de escuta especializada, de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Então, isso é muito importante que a gente saiba. Quando tiver lá, saúde mandando para a assistência para fazer a escuta, e o judiciário cobrando da assistência porque não tem um protocolo, saibam disso, vocês não são obrigados a fazer. Quem é obrigado a fazer é o município, certo? Então, o município precisa implementar a questão da escuta especializada e definir, por meio de protocolo, quem são os entes aí que vão ser responsáveis e as suas atribuições. Não quer dizer que, obrigatoriamente, a assistência vai ficar responsável por realizar a escuta especializada, tá? Isso vai depender muito do contexto do município e da realidade prática que foi colocada no protocolo da escuta. Outro ponto também que se difere, né? A questão da política destinada ao atendimento de crianças e adolescentes prevista nessa legislação e a política de assistência social. Então, se eu digo que hoje eu atendi uma criança vítima de violência para a oferta de serviços, é uma realidade totalmente distinta da realidade que eu teria se eu estivesse fazendo um escuta especializado, certo? A demanda da escuta especializada é uma política voltada a saber o que aconteceu naquele determinado caso, a obter meios, né, de aconselhar aquela criança, de entrevistar aquela criança para a colheita de informações. Já a política de assistência, ela é pautada na oferta de serviços. A gente não tem caráter punitivo, a gente não tem caráter investigativo, mas sim o caráter de oferta, de proteção a essas famílias. Então, se eu digo, a criança foi vítima de violência, mandei já para a rede, mandei para a MP, notifiquei todo mundo, eu vou cuidar daquela família agora. Eu vou dizer, poxa, mas aquela menina, ela poderia estar na rua porque ela estava precisando de comida. Houve o abuso na rua, mas ela saiu de casa porque ela tinha ido pedir dinheiro na rua porque ela estava com fome, porque ela não tinha comida em casa. Poxa, vamos ver a possibilidade, vamos ofertar um benefício eventual de uma cesta básica, vamos ofertar algum tipo de benefício para aquela família, né? Então, já é algo que a gente tem essa diferenciação na prática. De um lado, eu tenho um procedimento específico por uma lei, e do outro lado, eu tenho as diretrizes da política de assistência social. Então, são coisas totalmente distintas na prática, certo? E, por último, com relação à segurança pública, certo? Com relação à segurança pública, o poder público ele pode criar delegacias especializadas, não sei se algum de vocês aí tem na prática esse tipo de demanda, né, de delegacia especializada da criança ou adolescente, para o atendimento desse público-alvo. Constatado, no caso, que a criança ou adolescente vai continuar em risco diante daquela situação, né, a gente precisa entender que a autoridade policial pode requisitar a autoridade judicial responsável em qualquer que seja o momento do procedimento de investigação e da responsabilização dos suspeitos as medidas protetivas pertinentes. Então, ao curso do procedimento,
a gente pode fazer esse tipo de medida protetiva, tá certo? Então, por meio da segurança pública, tá, pessoal? Então, para a gente finalizar, o que é que eu preciso que vocês percebam? Que vocês hoje são peças fundamentais na efetividade da escuta especializada no município de vocês. Eu sei que muitas vezes existe falta de incentivo, muitas vezes existe falta de educação continuada, de educação permanente para vocês, que na realidade o município de vocês nunca tem verba para nada, né? Eu sei como é isso, eu já vivenciei isso na prática. Mas a gente precisa entender que a escuta especializada é sim uma prioridade, tá? E você está preparado para esse tipo de demanda, você está aberto aí para receber essas demandas de uma forma qualificada, é essencial. Então, vocês saiam hoje sabendo que, diante de todo esse sistema de garantia de direitos e diante da escuta especializada, vocês podem sim fazer a diferença prática na atuação de vocês, tá? Na atuação e na vida de várias crianças e adolescentes. Então, bora fazer a diferença hoje? Novamente, vou vender meu peixe, né? A gente chega ao final do nosso encontro. Eu espero que vocês tenham gostado, mas novamente vou falar um pouquinho desse curso. Vou só encerrar aqui, né, o nosso ao vivo para a gente continuar conversando, tirando dúvidas caso existam. Mas espero que vocês tenham gostado desse momento, desse encontro da gente hoje, né? Fiz de coração, porque eu acho que a gente precisa sim discutir sobre o sistema de garantia de direitos e principalmente da gente atrelar ainda mais essas legislações que surgem aí com a nossa atuação prática, porque senão elas não vão adiantar de nada. Né? Se existe uma legislação e você não consegue atuar na prática com ela, ela não valeu de nada, ela não teve nenhuma repercussão na tua atuação, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.